Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um tema maravilhoso, eu confesso que é um dos meus temas preferidos, que é o Creio na Santa Igreja Católica. O porquê que nós devemos ter uma religião, por que nós devemos ser católicos e será mesmo que a Igreja Católica é a Igreja de Jesus Cristo? Ela fala a verdade? Então nós vamos fazer toda uma análise bíblica sobre a Igreja de Jesus Cristo. Para iniciar, nós devemos pensar o seguinte: toda pessoa que tem uma reflexão um pouco mais profunda sobre a realidade da vida, sobre a existência, um dia vai se questionar: será que a verdade existe? Será que a verdade ela é uma realidade objetiva ou ela é relativa? E para nós entendermos essa dimensão de verdade, nós temos que ter muito consciente que existe uma verdade que ordena toda a vida humana, toda a criação criada por Deus. A verdade ela não pode contradizer ela mesma, senão ela feriria o seu próprio princípio de ser. Então, por exemplo, se eu digo, uma mesa é branca, ela não pode ser verde e ela não pode ser roxa. Existe ali uma verdade objetiva, a mesa é branca. Assim como todas as realidades da vida, existem verdades que já estão intrínsecas. E Deus, na sua onipotência, nos deu a inteligência para nós caminharmos em busca desta verdade, essa verdade que ilumina todo ser humano. Santo Tomás de Aquino dizia, que toda verdade é uma verdade independente de quem a diga. Nós podemos encontrar também com a verdade em várias áreas do saber, como por exemplo as artes, a ciência. E essa verdade substancial sobre Deus está na Igreja Católica. Jesus mesmo diz na palavra que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E de fato é. E este caminho é a própria Igreja, que nos conduz a esta porta estreita, e não uma porta de perdição, mas que nos fornece mesmo essa verdade do seu próprio corpo místico, A Igreja é o corpo de Cristo. Então, se nós nos configuramos ao próprio Cristo ao estarmos neste caminho. Primeiramente, vamos analisar então por que a Igreja Católica é a única Igreja de Jesus Cristo. Primeiramente, porque somente na Igreja Católica nós podemos conhecer Jesus. Muitas pessoas pensam assim: eu conheço Jesus ou aceitei Jesus porque se leu sobre ele, porque se conheceu Jesus ali através de uma ideia, mas nós só conhecemos algo através de uma experiência na carne, por exemplo, E Jesus, ele nos dá a si mesmo como carne na Eucaristia, e este tesouro está na Igreja Católica. Jesus mesmo diz que a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida, lá em João 6,55. A Igreja Católica então guarda este sacramento que não tem em nenhuma outra religião. O segundo ponto é que Jesus não é adúltero, Jesus não pode ter mais de uma esposa, ele só tem uma esposa, que é a igreja. Ele não pode ter várias igrejas, vários corpos, mas somente uma. E em outras dimensões cristãs, que se dizem cristãs, são mais de 50 mil denominações em que cada uma reflete um Cristo, uma denominação, uma doutrina, se contradizem entre si, não existe uma unidade doutrinária. Jesus não poderia estar se casando cada hora com uma doutrina diferente, cada hora com uma realidade ali que se amolda aquilo que é mais fácil para mim, o que é mais fácil para o outro, não. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então ele só tem uma esposa. Ele não falou assim: depois de 1500, quando acontecer a Reforma Protestante, eu então vou à Terra e aí a gente vê como ficam as igrejas. Não, ele é o mesmo desde a sua fundação. A Igreja Católica é a única igreja autorizada por Deus aqui na Terra. Por quê? O que significa a palavra religião? Religião vem de religare, ou seja, de ligar. E quem foi que Jesus entregou as chaves desta ligação? Foi para São Pedro, como nós vemos lá em Mateus 16, do versículo 18 ao 19. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu.
Ou seja, Jesus entrega essas chaves de ligação a São Pedro. E lá no livro do profeta Isaías já estava sendo profetizada uma religião que diz assim: povos, escutai bem, nações, prestai-me atenção, pois é de mim que emanará a doutrina e a verdadeira religião, que será a luz dos povos. Ou seja, haveria uma religião que sairia com a doutrina e com a luz dos povos. E quais serão então as características desta religião que nos faz identificar como a religião de Deus? Lá em Tiago 1,27 diz assim: a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. E também lá em Tiago 2,26 diz que a fé sem obras é morta, né? Também aí já quebrando toda essa dimensão do sola fide, né? Somente a minha fé é suficiente. Mas que a religião de Deus, ela se reflete em obras de caridade, né? Como eu falo aqui, visitar os órfãos, as viúvas, se manter, né, guardados da corrupção do mundo. E a Igreja Católica é a maior instituição caritativa do planeta Terra, com o maior número de orfanatos, asilos, hospitais, escolas, dispensários. Inclusive quando acontecem catástrofes, por exemplo, com terremotos, tsunamis, várias realidades que acontecem que atingem o ser humano, é sempre a Igreja Católica que está lá, pronta para atender essas pessoas com alimentos, com toda a manutenção possível para aquelas pessoas, mesmo que elas não sejam católicas. Então a Igreja Católica é a luz da caridade para o mundo. Por fim, a igreja ela é instituída pelo próprio Jesus, como nós vimos, né, neste versículo, onde Jesus entrega as chaves para Pedro. E aqui já queria também quebrar toda essa ideia de que algumas pessoas dizem que a Igreja Católica foi fundada pelo imperador Constantino. Isso não tem nada a ver. Antes mesmo do ano 313, em que ocorreu o Edito de Milão, que foi quando Constantino ele deu liberdade aos católicos para celebrarem a sua religião, para poder vivê-la sem serem perseguidos, porque antes dessa data os cristãos eles eram perseguidos e martirizados. Então Constantino ele fez o quê? Ele deu a liberdade aos cristãos. E o seu processo, né, de conversão foi até gradual, porque ele só se batizou ao fim da vida. Mas ele já começou com um processo de conversão após, né, um marco que aconteceu na sua vida, que antes de uma batalha ele olhou para o céu e teve um sinal, né, um sinal da cruz, e falava: com este sinal vencerás. E ele venceu a batalha, e com isso também começou todo o seu processo. E também, né, inclusive, a mãe de Constantino, né, é uma santa da igreja, Santa Helena. Mas a Igreja Católica só se tornou a religião oficial do Império lá no governo de Teodósio, com o Edito de Tessalônica, em 390. Então não tem nada a ver essa questão que falam que a igreja foi fundada por Constantino. Até porque antes do ano 313, o termo católico já era usado pela igreja primitiva, pelos primeiros cristãos. Como nós podemos ver lá em Santo Inácio de Antioquia, que viveu entre o ano 70 e 107 depois de Cristo. Onde comparecer o bispo, aí esteja a multidão, do mesmo modo que onde estiver Jesus Cristo, está aí a Igreja Católica. São Policarpo de Esmirna, também que é lá do ano 69 a 155 depois de Cristo, dizia: a Igreja de Deus, quem peregrina em Esmirna, a Igreja de Deus que peregrina em Filomélio, e a todas as paróquias da Igreja Santa e Católica em todo o mundo. Muitos ficam escandalizados porque falam assim que Deus não institui igreja, né? Não existe essa questão da instituição de uma igreja. Mas nós vemos lá em 1 Coríntios 12, 28, que o governo é um dom de Deus, né? Então, o governo eclesiástico também é um dom querido por Deus, como diz. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos. Ou seja, a instituição, a hierarquia é algo também que vem do coração de Deus. Como se dá essa questão de instituir uma igreja ou de edificar uma casa? A palavra de Deus nos mostra em várias realidades que Deus ele já tinha este desejo no coração de edificar uma casa.
Lá no Antigo Testamento, em Salmo 127, versículo 1, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Então o Senhor precisa edificar Ele mesmo uma casa. E lá em Miqueias capítulo 4, versículo do 1 ao 2 diz assim: acontecerá no fim dos tempos que a montanha da casa do Senhor será estabelecida no ápice das montanhas e será mais elevada que todos os outeiros. Os povos afluirão para ela, numerosas nações ali virão dizendo: vinde, subamos a montanha do Senhor, a casa do Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos e andaremos por suas veredas. Porque de Sião sairá a doutrina e de Jerusalém a palavra do Senhor. E no Novo Testamento isso se confirma, lá em 1 Timóteo 3,15, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. E o Senhor mesmo diz em Marcos 11,17, que a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração. Então o Senhor, Ele edificou uma casa. Então, quais são os requisitos para nós identificarmos qual é essa casa do Senhor, O que precisa existir para que a gente fale, não, realmente aqui é uma casa do Senhor? A primeira é que a igreja precisa ser una, que é sinal do Espírito Santo, que é o unificador e não o divisor. E nós vemos que a Igreja Católica, ela é uma igreja una em todo o planeta Terra, em todo o mundo, desde a cidadezinha lá do interior, na sua paróquia, até o Vaticano, se reza totalmente a mesma liturgia. Nós temos uma mesma fé, o mesmo batismo e um só coração. Na palavra tem várias passagens que nos falam isso, como por exemplo lá em Filipenses 2:2, completar minha alegria permanecendo unidos, tendo o mesmo amor, uma só alma e os mesmos pensamentos. Lá em Efésios 4, do versículo 3 ao 16, diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Em Efésios 4, do versículo 3 ao 5 diz: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da nossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. O segundo ponto é que a igreja precisa ser santa. E que é essa dimensão da igreja ser santa? Lá na parábola da lavoura, não vou ler toda ela aqui porque ela é um pouquinho grande, mas você pode ler lá em Mateus 21, no versículo 33 ao 45, diz que um homem, um pai de família, ele iria plantar uma vinha. Quando chegou no tempo da colheita, ele enviou então os seus servos para fazer a colheita na lavoura, mas os lavradores mataram os servos. Então, por fim, ele falou assim: bom, eu vou então enviar o meu filho, porque pelo menos eles vão respeitá-lo, afinal ele é o dono da lavoura também. E ele envia o seu filho, mas aí o que eles dizem? Este é o herdeiro, vinde, matemo-los e apoderemo-nos da sua herança. E aí depois diz assim: quando pois vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhes eles: dará afrontosa morte aos maus e arredará a vinha a outros lavradores que a seu tempo lhe deem os seus frutos. Disse-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça do ângulo, pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E depois termina assim: e os príncipes, os sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles. Então Jesus, dizendo nessa parábola, nos fala que ele tirará o reino daquele povo que foi enviado e não acolheram, o Filho de Deus, e passará para um novo povo, esta vinha. E quem que era este povo antigo? Era a realidade ali também dos fariseus, daquele povo da antiga aliança. Foi colocado então no fundamento da igreja esta pedra que os edificadores rejeitaram, que foi colocada como pedra angular. E essa pedra angular é a própria santidade da igreja, que é Jesus Cristo. Então a raiz é santa, como diz lá em Romanos 11, do versículo 16 ao 18.
E se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. Então a raiz da Igreja Católica é santa e também os ramos também são santos em virtude desta raiz. Mas não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Então a fonte de toda a santidade da igreja vem desta pedra angular que é o próprio Senhor. Isso é muito importante, gente, porque por mais que possam acontecer situações dentro da igreja, que as pessoas falam, nossa, como que aconteceu isso na igreja, porque aconteceu este escândalo, este problema que veio da humanidade dos seus filhos, isso nunca tira o mérito da santidade da igreja. Ela é santa, porque a raiz está fundamentada em Cristo. O terceiro ponto desta igreja é que ela precisa ser apostólica, como fala lá em Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra, né, como nós falamos. Jesus também quis instituir uma pedra visível, e essa pedra visível, ela se inicia com a instituição em São Pedro, que diz, né, como nós já lemos naquele versículo de Mateus 16:17-19, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E é muito interessante analisar no original, na palavra, né, em aramaico, que dizia, né, quando Jesus se referiu a Pedro, né, trocando o nome dele de Simão para Pedro, o que já mostra uma mudança de missão, porque sempre quando acontece essa mudança de nome na palavra de Deus, está ali sendo instituída uma nova missão. Por exemplo, quando troca o nome de Abrão para Abraão, de Jacó para Israel, de Saulo para Paulo, e também trocou o nome de Simão para Pedro. E aí se usa o termo Kefas, que é como se dissesse a mesma palavra, Pedro e pedra, né? Ou seja, tu és rocha e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, né? Firmando ali esta pedra visível, que é o Papa, o primeiro Papa. Nós vamos depois fazer um vídeo só sobre o papado, porque o Papa é muito especial, ele merece um vídeo só para ele. Nós vamos falar toda a análise do papado, mas é tendo essa consciência, né, que Pedro é o primeiro Papa. Deus também, né, Jesus entregou para Pedro as chaves do céu, de ligar e também de desligar. E aqui também nós entendemos o porquê que a igreja pode fazer a excomunhão, que muita gente às vezes acha que é algo muito absurdo, né? Mas o que é excomunhão? Excomungar é você declarar que está fora da comunhão, somente isso. É uma pessoa que não quer estar na comunhão com Cristo, com a igreja, então ela se torna uma pessoa excomungada. E nós vemos isso também lá na palavra, em Atos 8, 18, 21, né? Quando o mago Simão, ele vê ali o poder dos apóstolos e ele sugere em como comprar o Espírito Santo. E aí, como ele estava deturpando a doutrina de Deus, então Pedro excomunga. Tu não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Então, isso também é possível na igreja. É muito interessante analisar essa dimensão da liderança da igreja, porque, por exemplo, lá em Atos 15, nos mostra o primeiro concílio da igreja, que foi o concílio de Jerusalém. Uma discussão ali entre os apóstolos para definir sobre a circuncisão dos não-judeus, né? E embora Tiago tenha sido líder de Jerusalém, a palavra que se manifestou foi a de Pedro, justamente porque ele era o líder da igreja. E a sucessão apostólica, ela é autorizada por Pedro, como nós vemos lá em Atos, capítulo 1, do versículo 20 ao 21, né? Porque Jesus tinha contabilizado 12 discípulos, ele já tinha subido aos céus, então ficou a igreja, mas ficou uma habitação vaga, né? Por causa de Judas, que, né, se suicidou, então ficaram 11 discípulos. E aí eles falam assim, pois oraram a Deus e pelo discernimento elegeram Matias, e lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos, ou seja, ele então entrou neste local, né, de Judas, o 12, e ali também já começando essa sucessão apostólica. Assim começa a transmissão na função sacerdotal até os padres que nós temos hoje, depois de 2000 anos, eles também são esses mesmos apóstolos que recebem essa transmissão, como nós podemos ver lá em 1 Timóteo 4,14. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia,
com a imposição das mãos do presbitério, né? Quando o padre ele vai ser ordenado, ele recebe a imposição das mãos de todo o presbitério para receber essa transmissão apostólica. Lá em Lucas 10,16, quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos rejeita, a mim me rejeita, e quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. O próprio Jesus falando isso para os discípulos, né? Ou seja, quem rejeita esses discípulos, rejeita Jesus. E quem os recebe, recebe o próprio Jesus, mostrando também que essa transmissão apostólica também vem dos 12 apóstolos. Por quê? Porque os 12 discípulos, né, apóstolos, eles se configuram as 12 tribos de Israel, nessa missão, né, de que a salvação chegasse a todo o planeta gentílico, e o corpo apostólico ele cresceria à medida que a evangelização alcançasse também todos os povos. Isso é muito importante nós termos essa consciência, porque o padre, ele não é a mesma coisa que o pastor protestante, porque o pastor, ele vem do meio do povo. Agora, o padre, ele não vem do meio do povo, ele vem da sucessão apostólica, ele vem de Deus para o povo, entende? Então, existe essa diferença. Então, todos os sacramentos só são transmitidos, eficazmente realizados pelo sacramento da ordem, ou seja, a transformação do pão e vinho em corpo e sangue do Senhor, a confissão dos pecados, que isso também está na Sagrada Escritura, né? Toda a dimensão da unção dos enfermos, isso são apenas faculdades conferidas à transmissão apostólica. Então falar assim, eu sou católico ou eu sou protestante, tanto faz, não. É uma mudança substancial. Também nós vemos que a autoridade sobre a doutrina de Deus, ela está também na igreja, porque é da transmissão apostólica que vem o munus do ensino. Como nós vemos lá em 2 Pedro 1, do versículo 20 ao 21. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, né? Então, a Sagrada Escritura não pode ser utilizada para uma particular interpretação. Aqui também nós já quebramos a questão do sola escritura, né, que falam somente a escritura, mas a escritura ela é fruto da igreja. Toda a interpretação ela vem pela igreja, né? Não pode ter uma interpretação particular, porque seria um absurdo, né? Uma pessoa fazer uma interpretação por ela mesma fora de todo um contexto que vem da Igreja Católica. Este ensino ele é transmitido pela tradição, como nós vemos lá em 2 Tessalonicenses 2,15. Assim, pois, irmãos, ficai firmes e conservai os ensinamentos que de nós aprendestes, seja por palavra, seja por carta nossa. O outro requisito é que a igreja precisa ser católica, né? E o que significa católico? Católico significa universal, ou seja, presente no mundo inteiro. Não só em pequenos guetos, em pequenos grupos, mas de fato uma igreja universal. E nós vemos isso lá em Romanos 1,8, né? Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Em todo o planeta Terra é anunciada a fé católica. 1 Coríntios 14:33 diz, né, que Deus não é Deus de confusão, né? Então, ela precisa ser essa organização que tem em todo o planeta Terra, pela doutrina, pela tradição, pelo governo, pelos dons, carismas, né? Isso em todo local, todas as nações, povos, católica, né? Por fim, também a igreja precisa ser romana, é isso mesmo, ela precisa ter a sua sede em Roma. Então, se você conhecer uma igreja que tem todos esses requisitos, essa é a igreja de Jesus Cristo, né? Se ela não tiver, ela não é. E por que a igreja também precisa ter a sua sede em Roma? Como nós vimos lá na parábola da lavoura, nós vimos que Deus tiraria o seu reino de um povo e entregaria a outro, né? E lá em Romanos 11:16-18 diz isso, né? Se as primeiças são santas, também a massa é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se algum dos ramos foram quebrados, e tu, oliveira selvagem, fostes enxertado em lugar deles, e feitos participantes da raiz e da seiva da oliveira, não te glorie contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Como nós analisamos, a raiz é a pedra angular, né? A santidade vem da igreja, e a raiz sustenta a árvore, sustenta os ramos. Mas esta oliveira selvagem ela foi enxertada em lugar
destes ramos que foram quebrados. E falando para quem? E tu. Esta carta está sendo dirigida a quem? Quem são os destinatários desta carta? Quem são? Aos romanos. Então, este seria este povo em que seria enxertado, né? E este monopólio do reino, ele foi entregado especificamente a uma nação também, ou seja, aos romanos, mas para uma nação, né? Como lá já estava sendo profetizado em Isaías 55, do versículo 3 ao 5. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, para sempre. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, dando-vos as firmes beneficências de Davi. E eis que eu o dei por testemunha aos povos, todos os povos terão esta referência. Como líder e governador dos povos, eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, ou seja, uma nação nova, essa nação que nós não conhecíamos e que ela seria então edificada como a nação de Deus. E qual seria essa nação, né? Essa nação que teria também este governo, que teria também toda essa dinâmica da casa do Senhor, é o Vaticano, né? A nação que o próprio Senhor instituiu e que também veio a ser conhecida, veio a nascer no coração de Roma, né? O Vaticano fica em Roma, como nós falamos aqui, que seria de Roma, né? Uma nação independente. E qual é a prova que nós podemos refletir que realmente esta nação que está já em Roma, como nós já vimos pela palavra, é de fato a sede de toda a casa que Deus quis construir e edificar? E qual seria então este sinal que nos mostraria que ali é edificada a casa do Senhor? É o obelisco, que fica lá na praça de São Pedro. Isaías 19:19 fala assim: naquele tempo haverá um altar erguido ao Senhor, em pleno Egito, e em suas fronteiras um obelisco dedicado ao Senhor. E o que é o obelisco, né? Como fala aqui em Isaías 19:19. O obelisco era um monumento que existia no Egito, onde os hebreus, eles adoravam ao Senhor, ofereciam sacrifícios ao Senhor diante do obelisco. Mas depois, né, com toda a realidade, ele começou a ser usado para a adoração pagã dos egípcios. Esse obelisco que estava no Egito, ele foi transportado para Roma em um grande navio a mandato do imperador Calígula, mais ou menos ali entre 37 e 41 depois de Cristo. E este obelisco ele foi erguido no Circo de Calígula, né, que futuramente ficou conhecido como Circo de Nero. Neste circo se matavam os católicos. E também, inclusive, São Pedro, foi diante do obelisco que São Pedro foi martirizado. Depois deste acontecido, né, foi construído um simples templo onde foi sepultado o corpo de São Pedro e que futuramente foi erguido ali a Basílica de São Pedro. Ali o obelisco ele foi exorcizado, ele foi consagrado e no topo do obelisco tem uma cruz. Essa cruz traz um fragmento verdadeiro da cruz de Cristo, que ele usou, né, na sua paixão. Então ali tem a cruz de Cristo e também as inscrições, né? Ele tem várias inscrições de exorcismo e fala assim, uma delas, né? A Santíssima Cruz, a pedra foi consagrada ao sumo pontífice Sisto V de sua sede original. Como nós sabemos então que o obelisco, ele é essa prova factual de que ali está a sede da edificação da casa do Senhor. Nós vimos lá em Isaías, né, essa dimensão lá do obelisco lá do Egito, né? E depois toda essa realidade do transporte do obelisco até Roma. Em Isaías 61, do versículo 1 ao 7, tem esta profecia que diz assim: o Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque o Senhor consagrou-me pela unção, enviou-me a levar a boa nova, né? Ou seja, a anunciar Jesus, que é a voz da igreja. Aos humildes, a curar os corações doloridos, a confissão, a anunciar aos cativos a redenção, e aos prisioneiros a liberdade, a proclamar um ano de graças da parte do Senhor e um dia de vingança de nosso Deus, a consolar todos os aflitos,
as obras de misericórdia, a dar-lhes um diadema em vez de cinza, o óleo da alegria em vez de vestidos de luto, cânticos de glória em lugar do desespero, né? Essa esperança ao céu. Então os chamarão de azinheiras da justiça, plantadas pelo Senhor para a sua glória. Reconstruirão as ruínas antigas, reerguerão as relíquias do passado. Este obelisco citado em Isaías 19:19, ele foi reerguido no Vaticano, ou seja, reergueu uma relíquia do passado, onde o povo hebreu ali fazia adoração ao Senhor. Restaurarão as cidades destruídas, repararão as devastações seculares, ou seja, vai reparar também a situação ali secular que estava acontecendo, como foi o caso da própria instituição do Vaticano, que veio da questão romana, do Tratado de Latrão, Então, toda essa dimensão que nasce do coração de Roma. Virão estrangeiros apacentar vosso gado miúdo, gente de fora vos servirá, ou seja, uma nação independente em que tem pessoas do mundo inteiro, pessoas de fora, pessoas que são católicas, que correspondem a esse coração também a Deus. Então encontra no Vaticano também a sua casa. Vós vos chamarão sacerdotes do Senhor, de ministros de nosso Deus sereis qualificados. Toda essa dimensão aí do sacramento da ordem, do governo eclesiástico que também está no Vaticano. Receberão em sua terra parte dupla de herança e a alegria deles será eterna. Então aqui está mesmo toda essa profecia que não tem dúvida, é isso mesmo. Para a gente concluir, vamos refletir umas frases de santos desta igreja maravilhosa que nos deixa realmente apaixonados. Eu sou apaixonada pela igreja, assim, a igreja realmente é a minha vida, é o ar que eu respiro, é o meu coração. E é muito bom pertencer a essa igreja. Então, você que é católico, participe da nossa igreja, venha fazer parte. E como diz os santos, São João Crisóstomo, não te afaste da igreja, nada é mais forte do que ela. Ela é a tua esperança, é o teu refúgio. Ela é mais alta que o céu e mais vasta que a terra. Ela nunca envelhece. Santa Teresa de Ávila, eu sou filha da igreja, em tudo me sujeito ao que professa a Santa Igreja Católica Romana, em cuja fé vivo, afirmo viver e prometo viver e morrer. Santo Agostinho diz, deve ser seguida por nós aquela religião cristã, a comunhão daquela igreja que é a católica, e católica é chamada não só pelos seus, mas também pelos seus inimigos. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado desta reflexão. Todo este conteúdo ele vai estar disponível também no nosso Drive, então você pode ir lá baixar todo o PDF para você imprimir, levar para sua catequese, para uma apologética. E por isso eu te convido também a você se inscrever no canal, assim você não perde os nossos vídeos e acompanha todos os nossos estudos. Se você gostou, deixa aí o seu joinha, comenta aqui embaixo o seu amor pela Igreja Católica e também divulgue para os seus amigos, para que mais pessoas conheçam a verdade de Deus e a verdade nos libertará. Convido você também a nos seguir no Face, no Instagram e nós vamos partilhando essa maravilha que é ser católico e de ter essa vida espiritual em Deus, que é a razão da nossa alegria. Então, gente, olha, um grande beijo para vocês, graça e paz.